estamos iniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua audiência. E como sempre, nós temos quadros especiais e queremos que você acompanhe até o finalzinho deste programa. Agora, nós estamos então com um quadro especial onde nós vamos falar com uma instituição, ou seja, com representante de uma instituição. Vamos conhecer a OSBlu. Já ouviram falar? Não? Então, fiquem ligadinho que a gente já vai falar para você que está nos acompanhando. Bem, hoje conosco então o Dr. Edgar Matias Tarouco, advogado, professor universitário, presidente da OSBlu. Agora sim, Observatório Social de Blumenau. Olá, como é que está? Boa tarde, um prazer estar aqui conversando e contando, um pouquinho mais das atividades e do que é o Observatório Social de Blumenau. Uma ferramenta bastante importante, para a fiscalização dos gastos públicos, também especial. Exatamente, esse seria um dos objetivos, um dos nortes do observatório, o motivo pelo qual ele foi criado lá no ano de 2005, 2006. 2005, já tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Aqui em Blumenau ele chegou institucionalmente no ano de 2010, mas as atividades efetivas começaram ali em meados de 2011, quando ele foi se estruturando. Aqui, no centro, ele ficava fisicamente, num espaço cedido pela CIP. E em 2013, que daí conseguimos um espaço próprio, também cedido pela SEB, a Sociedade Central Empresarial de Blumenau, lá perto do estádio do SESI. Nos Vorsas. Temos um espaço lá onde ficam, o pessoal que trabalha diariamente. Mas, como havíamos dito, de fato, o objetivo é o controle, e o bom gasto do dinheiro público. Bem como a orientação institucional, a crianças, adolescentes, enfim, a toda a sociedade com relação aos órgãos públicos. Não falamos aqui de prefeitura unicamente, tem Sim. A Câmara de Vereadores e tudo que envolve os órgãos públicos. Então, quem a senhora está à frente como presidente, mas quem compõe esse grupo de atendimento e de observação? Perfeito. A gente tem, é formado, institucionalmente tem o grupo administrativo, a direção administrativa, eu na qualidade de presidente, temos vice, secretário, tesoureiro, enfim, tem toda essa estrutura. E no trabalho, eu digo, a mão, o braço forte mesmo, a gente tem efetivamente 3 pessoas que ficam diariamente no observatório. Eles são os únicos que possuem um vínculo, digamos assim, que tem um retorno, um subsídio financeiro, até para custear as despesas deles, Então, são 3 pessoas, Mauro, o Glenn e o Pacu, carinhosamente o apelido. E o que eles fazem, 2 deles são, de fato, das atividades de observação e controle, um mais voltado com a prefeitura, outro auxilia na prefeitura e também trabalha junto à Câmara de Vereadores, e um terceiro, de fato, para fazer a gerência administrativa, envio de ofício, recebimento, acompanhamento, separar documentação, separar material e auxiliar, no trabalho dos outros 2 rapazes, E além dessas 3 pessoas, a gente tem o grupo de voluntários, que eu, por exemplo, sou um voluntário, eu estou vinculado ao observatório ali, mais ou menos 2015 até aqui, desde lá um serviço totalmente voluntário, trabalhando, esse trabalho de formiguinha, a gente vai fazer um pouquinho um ano, no outro ano um pouquinho mais, Sim. E assim a gente vai, tentando fazer um pouco mais para trazer um município melhor para todos nós. Maravilha, a gente já teve oportunidade uma vez de falarmos aqui no nosso programa, mas nunca é demais, até porque é uma instituição diferente, muitas pessoas o que é, muitas vezes o que é ou quem é, Então, dessa forma, por isso, então, agradecemos a sua participação aqui e é uma forma de você que está nos acompanhando conhecer aí entidades, instituições e as ferramentas, que podem ser utilizadas em prol de uma qualidade melhor de vida, econômica, enfim. Então, gostaríamos de saber dos projetos, ligados então ao OSBlu. A gente tem, dentro do Observatório Social de Blumenau, diversas frentes de trabalho. Aí essas frentes de trabalho possuem os seus projetos em específico, Vou pontuar as 5 frentes principais e depois vou trazer um projeto bem bacana que é o que dá o brilho nos olhos, digamos assim, O observatório hoje ele está estruturado de uma forma de trabalhar com grupos de trabalho em saúde, educação, obras, Câmara de Vereadores e o SAMAI.
né? Então a gente tenta se organizar, a gente se organiza, né, lá dentro e divide o trabalho dentro desses 5 grandes blocos, né? Então dentro desses grupos a gente tem os voluntários que fazem o trabalho de observar as atividades, seja através de licitação, né? E quando a gente fala em licitação, o pessoal às vezes imagina, pô, só ver aquela documentação, né? Aquela parte chata, burocrática, mas não é só isso, né? Porque a partir do momento que uma empresa ela vence uma licitação, ela firma um compromisso de entregar um serviço ou um material para a gente, né? Para o município. E aí também tem que ser feita a fiscalização. Então a gente chama que essa observação ela é de ponta a ponta. Desde a licitação, a parte burocrática, documental, como até a parte final da entrega do produto ou da entrega de um serviço, né? Um exemplo, as atividades que a gente tem aqui no centro da cidade, né? Onde está sendo feita ali a atualização da prainha, por exemplo, né? A gente está constantemente em cima, constantemente observando e hoje a gente consegue ter o apoio, inclusive, de pessoas com conhecimento técnico, né? Tem engenheiros, né, conhecidos aqui da nossa cidade, voluntários que acompanham. Sim. E a gente consegue também o apoio das universidades aqui do município, tanto da FURB quanto da Uniaselv, né, que tem os acadêmicos que também fazem esse trabalho, né, vão ali fiscalizar se está tudo certo. Né? Então esses são os 5 grandes grupos. Né? Esse outro projeto que eu comentei que dá o brilho nos olhos seria do Observador Social Mirim, que daí é um trabalho feito nas escolas do município. Não sei, eu acredito que já ouviste falar, né? Eu acho que já conhece, a gente conseguiu ampliar esse trabalho. O que acontece? Para quem não sabe o que é, né? Só para elucidar. A gente faz um trabalho com crianças, em média do 5º ano, né, das escolas públicas municipais, para trazer educação fiscal para essas crianças. E essa educação fiscal, a gente, né, contrata professoras, de fato, porque tem que ter esse cuidado, a gente não pode pegar qualquer pessoa e colocar lá para administrar uma turma com 30, 40 alunos, né? Então tem que ser uma pedagoga. Então essas pessoas hoje nós temos 2, ano passado a gente tinha uma só efetiva, né? A gente conseguiu dobrar o espaço desse projeto, né? E aqui agradeço a ViaCred, porque é ela quem está custeando todo esse projeto, né? Então eles dobraram o orçamento, né? Sim. Então a gente conseguiu, até ano passado a gente trabalhava com 20 escolas. Esse ano a intenção é atingir 40, né? Tanto do primeiro e segundo semestre. Bastante. A ideia é a gente atingir todas no município. Então, a gente está tentando a cada ano aumentar um pouquinho. Mas, né, a gente necessita tanto de mão de obra, né, quanto de dinheiro para conseguir, né, subsidiar não só as horas dessas pessoas que estão ali trabalhando, mas também todo o material que é envolvido. Né? Tem cartilhas que a gente imprime, né? A gente tem, nesse ponto, o apoio da ANV, né? Ela também auxiliou, não só aqui em Blumenau, mas como na região, Brusque, Indaial, Timbó, Pomerode. Eles auxiliaram e forneceram esse material para essas outras cidades também, né, que lá também temos observatórios, né, não é só aqui em Blumenau, nos municípios ao redor aqui também há observatório social. E com isso, né, com uma ajuda de um pouquinho de cada um, a gente consegue fazer esses trabalhos e trazer essa educação fiscal para as crianças. Num futuro, espero eu que breve, né, a chave final desse trabalho é a gente também trabalhar com essas mesmas crianças no 9º ano. Né? Porque, digamos assim, no 5º ano é a orientação, passa a informação, tem toda a ilustração fiscal, né? E no 9º ano é assim, olha, vamos verificar... Começam a decidir também, né? Verificar se de fato aquilo que você aprendeu há 3, 4 anos atrás, você está colocando em prática, né? Sim. E aí é dentro da escola mesmo, como é que está a merenda, como é que está a estrutura da escola. Ótimo. Né? É ali que é o passo inicial para elas observarem e cuidarem disso dentro de casa. A gente já recebeu relatos às vezes, de pais falando assim, porque veio um puxão de orelha, né, do meu filho, da minha filha, porque eu comprei um objeto e cadê a nota fiscal? Cadê o cupom? Como é que a gente vai saber? Né? Coisinhas pequenas, né, que devagarinho a gente vai aprimorando a mentalidade da sociedade, né, e isso certamente vai trazer um reflexo muito positivo. Maravilha, então houve a ampliação desse projeto que a gente citou numa outra oportunidade e agora então com tendência cada vez mais, né, atingir mais escolas e realmente trazer esse resultado que a sociedade precisa. Jovens, né, futuros cidadãos jovens agora, mas sim certos de que eles podem contribuir, né, para uma melhor qualidade para a sua própria sociedade. Com certeza. E com isso, querendo ou não, a gente vai também
produzindo futuros voluntários, né? Verdade. Que eles já estão vinculados, já conhecem, já despertam interesse, sabem da importância e com certeza vão doar um minutinho do seu tempo para as atividades do observatório também. E no começo, com certeza, eu lembro porque eu participei de algumas reuniões, tá? Lá no comecinho, era lá na CIB mesmo. E depois eu passei por fazer parte do governo, então não podia mais participar. Mas ali eu participei alguns momentos, acho que foi mais que um ano. E foi muito bacana, né? E aí a gente vai acompanhando aos poucos. Então, a gente sabe que realmente é uma ferramenta bem importante, né? Para a sociedade como um todo. Quais são os projetos ainda previstos, né? E quais são as atividades que, digamos assim, vale destacar que não foram citadas ainda? Bom, eu posso trazer alguns exemplos, né? Ainda falando de escola, a gente está fazendo um estudo com relação à merenda escolar, né? Que daí a gente pega apoio de nutricionistas, né, que estão fazendo a avaliação da merenda escolar no nosso município, né? Essa merenda atende à demanda nutricionalmente, ela é bem, né, servida, digamos assim, né? Não só no aspecto de qualidade, e sim no aspecto nutricional mesmo, né? Porque, infelizmente, para muitas crianças, muitos jovens, essa refeição, né, na escola, ela vem a ser a principal, né? E por vezes até a única, né? Isso num passado, quando a gente passou por uma situação de calamidade das enchentes aqui no município, né? Cancelaram as aulas por um período, e daí houve até uma discussão junto à prefeitura, eu não participei, mas o pessoal que está ali no observatório estava junto, né? E daí, o que a gente vai fazer aqui com as escolas e tal? Bom, vamos diminuir, já que não está tendo atividade, vamos diminuir custo. E daí alguém comentou assim, vamos suspender a merenda, o que vai fazer com essa comida, né? Aí alguém, né, de bom grado, uma pessoa iluminada, falou assim, mas calma aí, tem gente que vai na escola e se alimenta ali, né, não consegue prover em casa. Então o pessoal organizou daí, não só marmitas, mas cestas básicas, né, daquele alimento escolar, e foi distribuído na época e foi, de certa maneira, uma felicidade para várias pessoas, porque estavam desesperadas. Além de a gente estar passando por uma situação de enchente, de onde queriam, né, prover o alimento, enfim, para seus filhos, né? Então isso a gente, às vezes, assim, essa educação fiscal, esse trabalho que a gente faz, né, às vezes o olhar de fora, né, ele é um pouquinho mais carinhoso, e a gente consegue apontar, né, coisas que o município não vê, e aqui, digo, não por mal, mas às vezes por até querer economizar, e acaba, né, economizando num ponto que eventualmente nesse em específico não teria razão, né? Além desse projeto, a gente pode, enfim, tem N situações que trabalhamos. Um outro exemplo foi na Páscoa, né? Tivemos uma situação recente, não nesse ano, em ano anterior, onde a sociedade questionava do custo, né, do alto investimento realizado com relação à infraestrutura, toda a decoração, enfim, né, da Páscoa aqui no município. Em especial fazendo a comparação com o município aqui, né, da nossa região de Pomerode, né, que lá o custo foi muito menor comparado com o nosso. Aí o pessoal fez todo um estudo, toda a avaliação, né, buscou documentação dentro de portal de transparência, né, enviou ofícios à prefeitura para, né, tirar eventuais dúvidas que tiveram no caminho desse estudo, e se verificou que a diferença pontual entre uma e outra com relação a custo é porque lá em Pomerode houve um investimento do setor privado, né? O que nós não tivemos aqui. Então aqui o município ele arcou com grande parte das despesas, grande parte não, com 100% dessas despesas, e também a intenção deles foi fazer adquirir equipamentos que tivessem longa duração, não só para um evento, mas sim para vários, né? Então qual que é o papel do observatório nesse momento? A gente avaliou, viu que estava tudo certo, ok, com relação aos investimentos, analisou se o custo era compatível, mas agora a gente acompanha. De fato, aquele material comprado 2, 3 anos atrás continua sendo usado, né? De fato, está fazendo o que, né, a intenção inicial? Até então está tudo ok, né? Então, a ideia é que isso seja utilizado por pelo menos uns 10 anos, então a gente está acompanhando, vamos acompanhar esses 10 anos e mais, né, para ver se de fato o município cumpre o seu papel. Então, o trabalho ele não é pontual, né? Ele é de médio e longo prazo. Ele inicia hoje e o caminhar, né, com certeza vai muito longe. E o observatório passa a observar, sim, demandas que é apresentado ou vai ao encontro dessas questões?
A gente recebe eventuais demandas, solicitações, né? Vamos dizer assim, como se fossem denúncias, Isso. né? A gente recebe algumas notificações nesse sentido e tudo que a gente recebe, geralmente através dos nossos mantenedores, das entidades, né? A gente tem ali mais de 20 entidades que são mantenedoras, né? E aí, porventura, alguma entidade faz um questionamento e daí ela nos encaminha. Olha, a gente está achando estranho tal situação. Você pode verificar? Aí a gente faz esse estudo, além do acompanhamento natural das licitações, né? Hoje, mais de 90% das licitações do município nós acompanhamos, né? Em especial com relação às mais de maior monta, maior valor. Né? Então, falando em montante financeira, mais de 95% que é acompanhado. Isso com a nossa estrutura bem, né, bem enxuta. Né? Então, a gente tenta ampliar e a tendência é que isso cresça justamente com um aumento de voluntários. Né? Até aproveitando a oportunidade, se porventura alguém quiser, né, ser voluntário, como você bem pontuou antes, não pode ter vínculo com o município, né, com órgão político ou partidário. Né? A gente é totalmente desvinculado, mas você entra no site do Observatório, osblu.org.br. osblu.org.br. Nós estamos colocando na tela para o pessoal fixar melhor. Joia. Entrando ali já tem o link de acesso, tem telefone, tem e-mail, fazendo o primeiro contato. De qualquer forma, a gente pode citar também o telefone, né? Já. E colocar na tela. É o 3232-2500? Perfeito. Especialmente no período da manhã. Da manhã. Né? Da manhã o pessoal, sei lá, no período da tarde geralmente está fazendo atividades externas, aí é mais difícil. E também tem e-mail, né? Para as pessoas. Pode tudo através do site, vai conseguir tudo todas as informações lá, né? Uhum. Então, tá bom. Repetindo, então, ali, www, né? osblu.org.br. Perfeito. Ali tem todos os nossos canais de comunicação. O nosso tempo é um pouco escasso, mas podem voltar com certeza a trazer mais informações, que é sempre muito importante. Né? A gente tem várias pessoas acompanhando lideranças comunitárias, mas com certeza muitas outras pessoas ainda têm que conhecer um pouquinho mais do OSBlu, né? Até para dar esse crédito que realmente é de direito dela, por ser uma entidade imparcial e bastante, digamos assim, envolvida, né? Com as questões ligadas aí a questão do município e todas as outras questões voltadas em questão do empreendedorismo também. Também, né? Totalmente ligado ao que é melhor para o cidadão blumenauense, né? Para o município e para o nosso futuro. Obrigado novamente pelo espaço, né? Não é a primeira vez, então ficamos extremamente agradecidos por poder falar um pouquinho mais do observatório e divulgar as nossas atividades. Teria mais alguma informação que de repente passou batido? Bom, teria várias, né? Sim. Várias situações, né? Mas só reforço, né? Se porventura, se você quiser ser voluntário ou que se quiser auxiliar o observatório, eu não tenho tempo, mas eu gostaria de fazer uma doação, gostaria de participar, seja com 10, com 50 reais, enfim, né? Porque o nosso caixa ele é muito enxuto e a gente precisa, né? A gente vive, né, do voluntariado, né? Então, as empresas que querem doar, as pessoas físicas que querem doar, agora a gente já passou um pouquinho do prazo, mas quem sabe para o ano que vem fazer aquela doação através do imposto de renda também é possível, né? Então a gente tenta, né, levantar aí algum valor para conseguir manter o nosso caixa saudável, que ele é bem, né, raso, né, para cobrir as nossas despesas. Parabéns, é isso, você está acompanhando, conheceu aqui um pouco da OSBlu. E acompanhe também no site, procure ter as informações, colabore você que é empresário, representante de entidades e instituições, que possam estar aí somando para que o OSBlu cada vez mais se fortaleça. Dr. Tarouco, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho, toda a sua equipe, conheço alguns, 2 seus lá, né? Desejo aí felicidades. Muito obrigado e novamente, né, ficamos à disposição, sempre que possível estaremos aqui. Ok. Você está conosco, muito obrigada pela sua audiência. Fique aí porque a gente tem mais. Olá, estamos reiniciando o Programação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua audiência. Como eu sempre falo, no final do programa nós temos aí quadros especiais. Dica de oratória, dica de trânsito e também a mensagem do dia. Por isso, fique conosco. Agora, nós estamos no quadro especial Entidades. Entidades que fazem a diferença lá na comunidade, com atendimento, enfim. Você vai conhecer, então, agora a Casa da Esperança. Está comigo Elizabeth Weber Rebelato. Olá. Tudo bom? Tudo bem. E você? Muito obrigada por estar conosco e vem trazer aqui informações acerca da Casa da Esperança.
O que é a casa e o que ela faz? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o espaço que você está nos oferecendo junto à TV Galega em seu programa e posso falar bastante da Casa da Esperança. A casa vai completar no dia 29 de julho 45 anos de atividade, sempre no bairro Garcia, na região da Rua da Glória. A Casa da Esperança, então, é uma entidade que surgiu em 1979, quando algumas pessoas da comunidade, professoras na escola Celso Ramos, Colégio Celso Ramos, que fica ao lado, as religiosas da igreja Nossa Senhora da Glória e mais algumas pessoas, comerciantes, enfim, viam que haviam muitas meninas na rua enquanto os pais estavam trabalhando. Naquela época, então, elas chamavam as meninas para que fossem até a casa aprender um ofício, aprender um artesanato, se alimentassem. Existiam também muitas crianças em situação difícil, cuja mãe e pai estavam trabalhando. E nasceu, então, há 45 anos atrás, a Casa da Esperança. Como eu falei no início, eram meninas, poucas meninas, e lá, além da alimentação, tinha ajuda com a tarefa escolar, e principalmente aprendiam costura, pintura, uma série de atividades. Aos poucos, a casa foi crescendo, e 10 anos depois, aproximadamente, em 89, ela foi reconhecida e passou a ser uma ONG, porque daí surgiram as ONGs. E foi reconhecida como entidade pública municipal. A coisa mudou um pouquinho e aí mais crianças apareciam, mais meninas na época apareciam e mais pessoas, sempre da comunidade de forma voluntária, trabalhavam, ajudavam na casa. E depois disso, ela, então, já constituída como uma organização não governamental, passou a ter parcerias com o setor público. Na época, a Secretaria da Criança, a antiga Secrearde, que hoje é a CEMUDS, a Secretaria de Desenvolvimento Social, e passou, então, a receber mais recursos. Com isso, também tem um reconhecimento a nível estadual e fazer mais ações e mais atividades para não só meninas, como era na época, mas agora, há cerca de 10 anos, meninos. Então, nós temos hoje na casa 120 crianças, entre meninos e meninas, com idades de 6 a 15 anos, e todas essas crianças estão em alguma situação de vulnerabilidade. Essas crianças chegam para nós através de uma triagem do CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social do bairro Garcia. E nós atendemos 120 porque é o nosso limite, porque a gente sabe que não só na região da Rua da Glória, Progresso, no bairro Garcia, enfim, existem muito mais de 120 crianças precisando, né? Isso. E hoje, como que é composto o grupo que atende, né? Tem pessoas voluntárias, mas tem pessoas que também são, né, contratadas, é isso? Sim, sim. Desde a sua fundação, a direção da casa, que é composta de presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, conselho fiscal. Que é uma entidade. É uma entidade, na realidade é uma empresa, né? Desde sempre a diretoria é completamente voluntária. Só que você precisa atender as crianças, tem que ter educadores sociais, assistente social, secretária, cozinheira, uma pessoa para cuidar da limpeza, mais de uma, na verdade, às vezes. Nós temos oficinas, educadores para trabalhar essas oficinas, que eu depois posso listar para vocês quais são. Então, essas pessoas são contratadas. Então, tirando a diretoria, que é completamente voluntária, todos são contratados em regime CLT, com registro, carteira, cumprem horário, porque a casa funciona de segunda a sexta, das 7h15 às 17h. Que maravilha. Então, são quantas pessoas que atendem lá? Hoje, 6 nesse sistema de CLT, tirando a diretoria, que é composta por 4 pessoas principais, além do Conselho Fiscal, mas nós temos as oficinas. Essas oficinas acontecem numa parceria que nós temos com o FIA, Fundo da Infância e da Adolescência. Elizabeth, eu vou pedir para você que está nos acompanhando ficar ligado. Olha só as informações
maravilhosas, né, sobre uma entidade que nós estamos falando aqui, Casa da Esperança, lá do Garcia, né? Então, empresários, pessoas que podem também ajudar, colaborar. Sim. E a gente vai passar umas imagens, né? Enquanto Legal. isso, para as pessoas conhecerem. Conhecerem um pouquinho a casa. E aí você Isso. continua falando. Então tá. Então nós temos essa parceria com a prefeitura, com a CEMUDES, secretaria, que nos faz um repasse mensal para nos ajudar nas despesas, porque afinal, refeição, telefone, funcionários, encargos, material didático, material de limpeza, é uma lista sem fim. Sim. Imagina você atender mais ou menos 10 pessoas da equipe, os 6, mas em média de 4 a 6 por semana, que são os oficineiros ou os coordenadores de oficina, e mais as 120 crianças. Então, a gente realmente precisa de ajuda da comunidade, precisa de ajuda das empresas, das pessoas, para que façam doação de alimento, para que façam a sua doação, a destinação de parte do imposto de renda, que isso é muito importante. É assim que as entidades conseguem realizar essas oficinas. Que maravilha. Nós, como a gente está passando algumas imagens aí que nós falamos, seria interessante as pessoas também quiserem conhecer um pouquinho mais, né? Aí, rede social, podemos citar aí, colocar também na tela, e também contato telefônico, se quiser pode divulgar aqui. Tá, então a casa funciona na Rua da Glória, número 888, fica ao lado do Colégio Estadual Celso Ramos e ao lado da Igreja Nossa Senhora da Glória. Sempre que as pessoas quiserem nos procurar nas redes sociais, é Sociedade Casa da Esperança. Lá vocês vão encontrar o nosso Instagram, vão encontrar o nosso Facebook. É uma logo amarelinha com uma casa escrito Sociedade Casa da Esperança. E é muito fácil de nos achar. Nós temos um telefone fixo, que é o 3324-0886, e temos um WhatsApp, que é o 98863-7502. Isso mesmo. Também na tela aí para você poder estar acompanhando, e se quiser fazer aí uma contribuição para ajudar a Casa da Esperança, né? Estão aí as oportunidades. Acesse as redes sociais e conheça um pouquinho mais. E quais são os projetos para este ano? Bom, eu gostaria de falar sobre os projetos que estão em andamento, que são as nossas oficinas. As crianças passam com a gente essa metade do dia, 7h15 a 1h ou 11h30 às 5 da tarde, que é o momento em que eles não estão na escola. Lá a gente tem as refeições que eles fazem, café da manhã, almoço, lanche da tarde, ajuda com as tarefas escolares e dificuldades que eles tenham, e todos os dias eles têm alguma atividade, uma oficina, seja aula de informática, aula de oratória, aula de matemática e raciocínio lógico, que foi um projeto novo que as crianças estão adorando e está ajudando também no rendimento escolar. Nós temos aula de educação ambiental, aula de dança. Por alguns momentos a gente tem voluntários também que vão até lá fazer artesanato, dar um curso especial de dança, fazer uma recreação. Mas é importante também lembrar que nós trabalhamos com crianças entre 6 e 15 anos. Então, a gente também oferece a essas crianças oportunidade de frequentar uma biblioteca como a nossa, fazer alguns passeios na região ou passeios mais longe e mais longos, né, mais distantes, e principalmente brincar. A gente acha que criança tem que brincar, a hora de brincar é agora. Então, eles estudam, eles têm as atividades, mas eles também brincam bastante. Então, a gente tem um espaço, a gente tem atividades, por exemplo, a aula de educação ambiental tem horta, onde eles ajudam a cuidar. Na aula de dança tem o momento da recreação, na aula de matemática eles também brincam. Então, as atividades que nós realizamos sempre envolvem também respeitar o momento da criança, que é o momento de brincar. Como o nosso tempo está se esgotando, gostaria então que a gente divulgasse aí os próximos eventos ou ações que estão previstas. Bom, no próximo sábado, dia 13, eu acho que já vai ter passado, nós temos uma feijoada. Mas não se preocupe que logo a gente vai fazer uma pastelada ou alguma feijoada. E nós temos no dia 3 de agosto o nosso pedágio. Ao longo de todo o mês de agosto vocês podem doar. No nosso Instagram tem os dados de como doar, mas a gente precisa de voluntário para as sinaleiras. Então, é esse
pedido. E além disso, as doações que sempre são bem-vindas na casa. Com certeza. Queremos parabenizar todo o trabalho que está sendo feito, então, na Casa da Esperança. Está comigo Elizabeth Weber Rebelato, ela que é a diretora, administradora da Casa da Esperança, falando um pouquinho sobre a entidade, que com certeza podes voltar aqui e falar sobre os próximos projetos. Muito obrigada. Que vem um pouquinho de antecedência para dar tempo de a gente divulgar os eventos também. Beleza? Muito obrigada, e quero também agradecer a toda a comunidade de Blumenau, que sempre que a gente pede, nos atende. Ok. Obrigada. Você está conosco? Acompanhou agora o quadro Entidades que Fazem a Diferença? E falamos então e apresentamos a Casa da Esperança. Fique conosco, não saia daí, porque a gente tem mais.